Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E hoje a gente vai falar um pouquinho das decisões, que tiveram em favor dos aposentados. Porque aposentados e pensionistas têm até 10 anos para solicitar uma revisão do benefício ao INSS ou na Justiça, mesmo que o erro no cálculo tenha sido gerado porque o órgão previdenciário deixou de analisar documentos disponíveis. Decisão do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Mas trabalhadores que tiveram um benefício negado, cessado ou cancelado há mais de 10 anos ainda podem recorrer, conforme decisão do STF, Supremo Tribunal Federal. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, colocou fim a uma antiga discussão. Por unanimidade, os ministros julgaram que vigias e vigilantes, mesmo que não usem arma no exercício da função, têm direito de pedir aposentadoria especial. Os que não tiveram um laudo formalizando a função, eles podem apresentar outros meios de prova, como laudo de ação trabalhista. Já a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, responsável pelos processos de São Paulo e Mato Grosso do Sul, vai auxiliar quem tenta antecipar a aposentadoria. O desembargador garantiu direito a atrasados a um segurado que só conseguiu atingir o requisito de aposentadoria após o processo judicial contra o INSS. A decisão não é regra no judiciário, mas definiu que o segurado ganha atrasados desde o pedido de aposentadoria no INSS, em vez de ser no começo do processo judicial. Caso não fosse acatado o pedido, o segurado teria de começar da estaca zero. Bom, para sair da fila do INSS, muitas pessoas estão procurando advogados previdenciários para impetrar mandado de segurança para obrigar o INSS a analisar um requerimento de benefício, seja pensão por morte, aposentadoria, e dar uma resposta ao segurado que está na fila de espera. Então, precisa de advogado para fazer isso? Sim, só o advogado pode solicitar um mandado de segurança à Justiça. Então, pedi-lo diretamente ao Juizado Especial Federal não é possível. Aí um juiz vai decidir se aceita ou não o pedido do mandado de segurança. Quando o juiz concede o mandado, o INSS é forçado a resolver o caso rapidamente. Outra decisão sobre tempo especial: na Justiça, os trabalhadores expostos a agentes biológicos e eletricidade podem requerer o tempo especial para se aposentar, independentemente da duração da exposição durante a atividade. A TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, publicada no final de 2019, tem sido utilizada por profissionais que trabalham com agentes biológicos como vírus, bactérias e parasitas aos quais são expostos, por exemplo, dentistas, enfermeiros, médicos, profissionais de limpeza pública, de hospitais, clínicas e áreas alimentícias. Já a exposição à eletricidade, que é a tensão acima de 250 volts, afeta o trabalho de profissionais como eletricistas, auxiliares de elétrica, técnicos em manutenção de máquinas. Desde a reforma da Previdência, os trabalhadores que precisam completar um período mínimo de contribuição em atividade insalubre, conforme o grau de risco, e atingir idade mínima para requerer aposentadoria especial, a exposição ao risco máximo, o tempo de contribuição deve ser de 15 anos de idade, mínima de 55 anos. Já para a exposição média, o tempo de contribuição é de 20 anos de idade mínima e 58 anos de idade. E no grau mínimo de risco, tem que ter 25 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade.
Existe regra de transição, né? Então, trabalhadores poderão se aposentar antes da idade mínima, quando a soma da idade com o tempo de contribuição for de 66 pontos para atividade que exijam 15 anos de efetiva exposição, 76 pontos para atividades que exijam 20 anos de efetiva exposição e 86 pontos para as atividades que exijam 25 anos de efetiva exposição. Tivemos uma decisão, né, da data do pedido da aposentadoria. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, confirmou decisão que autoriza trabalhador que processa o INSS a computar tempo de contribuição e a idade após a DER, que é a data de entrada do requerimento administrativo para conseguir se aposentar ou obter um benefício melhor. A decisão permite que o segurado troque a data do pedido da aposentadoria enquanto espera a conclusão de um processo judicial. Porém, existe uma desvantagem, porque reafirma a DER, né? Você precisa abrir mão dos atrasados, que são as diferenças que deixam de ser pagas desde o pedido inicial até o pagamento do benefício. Então, com a reafirmação da DER, os valores passam a contar apenas a partir do dia que completou as novas condições. Antes de abrir mão, é importante conferir quanto está deixando para trás e quanto irá receber mensalmente. Tivemos uma importante decisão de atrasados maiores, a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que responde pela demanda de São Paulo e Mato Grosso do Sul, garantiu direito aos atrasados a um segurado que só conseguiu atingir o requisito de aposentadoria após o processo judicial contra o INSS. Então, o entendimento foi que a comprovação extemporânea do tempo de serviço especial não afasta o direito do segurado à concessão da aposentadoria. A decisão não é regra no judiciário, mas definiu que o segurado ganha atrasados desde o pedido de aposentadoria no INSS, em vez de ser no começo do processo judicial. Bom, decisão sobre 2 empregos. Quem trabalhou em 2 empregos com carteira assinada ao mesmo tempo ou teve mais uma contribuição como autônomo no mesmo período tem direito a uma aposentadoria maior. Se a aposentadoria foi concedida após 18 de junho de 2019, o cálculo do benefício deve considerar a soma desses vínculos concomitantes. Caso contrário, o aposentado pode pedir uma revisão. Atenção, se o salário de contribuição de uma das atividades já estava limitado ao teto, não há direito de revisão. Para quem se aposentou antes de 18 de junho de 2019, a Justiça aceita essas contribuições a mais, né, no cálculo mais vantajoso. Para você comprovar a contribuição em mais de uma atividade no mesmo período, você vai precisar do extrato previdenciário, da carteira profissional ou dos contra-cheques. Tivemos uma decisão no sentido que trabalhadores que receberam aviso prévio indenizatório de algum momento da carreira podem antecipar a aposentadoria após decisão da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização. Então, de acordo com a TNU, quem orienta o Juizado Especial Federal, o período de aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para a aposentadoria. Então, isso significa que o trabalhador que foi demitido sem justa causa e recebeu uma indenização da empresa por ter sido desligado no mesmo dia, pode incluir esse período que, em alguns casos, chega a ser 3 meses no cálculo da aposentadoria. O pedido, porém, só pode ser feito na Justiça, já que o INSS não reconhece o direito. Diferentemente do aviso prévio trabalhado, que gera o reconhecimento administrativo e contabilizado como tempo de contribuição. Para ter direito reconhecido, o trabalhador precisará entrar com um pedido de aposentadoria no INSS só depois de ter o benefício negado por falta de contribuições, recorrer à Justiça, seja pelo Juizado Especial Federal ou pelas grandes causas. Bom, quem já está aposentado também pode beneficiar-se da decisão se o período de aviso prévio indenizado for determinante para conquistar uma regra
que aumente o valor do benefício. Nesse caso, o trabalhador deve ficar atento à data da concessão da aposentadoria. É possível incluir o aviso prévio de qualquer ano da vida laboral, porém só é possível revisar um benefício previdenciário dentro dos 10 primeiros anos de pagamento e receber a diferença retroativa dos últimos 5 anos do pedido. E quem não fizer esse período, porque o INSS não considerava, precisa rever a aposentadoria, fazer um novo planejamento, uma nova análise da situação para ver se isso vai ter diferença na vida previdenciária. Então, o que muda para o segurado? Quem recebeu o aviso prévio indenizado, quando a empresa desliga o funcionário imediatamente, paga a indenização, poderá usar esse tempo para aumentar o seu período de contribuição. A inclusão, porém, só pode ser solicitada na Justiça, no Juizado Especial Federal ou nas grandes causas, né? O INSS ainda não reconhece esse período como tempo de contribuição. A duração do aviso prévio, caso a decisão seja do empregador, é determinada pelo tempo de serviço na empresa. O benefício varia de 30 dias para colaboradores com menos de 1 ano na empresa a 90 dias, que é para quem completou 20 anos na empresa. Se vai se aposentar, aquele que vai solicitar aposentadoria precisa solicitar o benefício primeiro no INSS. Quando tiver o pedido negado, o segurado deve recorrer à Justiça, solicitando que o tempo de aviso prévio indenizado seja incluído na contagem. É possível incluir mais de um período de aviso prévio indenizado. Então, será preciso comprovar o tempo por meio da carteira de trabalho e a rescisão do contrato. Então, se você já se aposentou, também pode pedir a inclusão do período do aviso prévio indenizado por meio de uma revisão. O tempo a mais pode ajudar a conquistar uma aposentadoria mais vantajosa. Então, o trabalhador que comprovar que atingiu os requisitos para se aposentar pelas regras antigas, antes da reforma da Previdência, pode garantir uma renda mensal maior, porque o cálculo da média salarial antes da reforma, de novembro de 2019, descartava as 20% menores contribuições. Então, na regra da aposentadoria por tempo de contribuição, antes da reforma, o fator previdenciário era usado no cálculo para descontar a parte do valor do benefício de indivíduos que se aposentavam mais cedo. Então, o multiplicador, ele leva em consideração a idade do segurado, o tempo de contribuição e a sua expectativa de sobrevida. Então, se o fator for menor que 1, ele diminui o valor do benefício. Se for igual a 1, não faz diferença. Agora, se for maior que 1, ele aumenta o valor do benefício. Cada mês a mais de contribuição pode elevar o fator previdenciário e melhorar o cálculo da aposentadoria. Não é possível entrar se a aposentadoria pelo teto. Não há como melhorar o benefício. Atenção! O aposentado ou pensionista que tem mais de 10 anos para pedir uma revisão do seu benefício, mesmo na Justiça, o prazo começa a correr a partir da data do início do pagamento, ou seja, a partir do primeiro dia útil do mês seguinte ao primeiro recebimento. O sucesso da revisão depende da apresentação de documentação que comprove a falha do órgão ao realizar o cálculo inicial da renda. Para você pedir a revisão na Justiça, o primeiro passo é você acessar o Meu INSS para pegar a cópia do processo administrativo de aposentadoria. Com o documento, busque um advogado especialista em previdenciário para analisar se a revisão é benéfica. Tenha em mãos as carteiras de trabalho e todos os contratos de rescisão. Junto ao pedido de revisão, é possível incluir uma carta explicando o motivo da revisão, inclusive citando a decisão da TNU. Se a revisão for concedida, o segurado terá direito aos atrasados, que são as diferenças do valor que deveria ter sido pago nos últimos 5 anos. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, confirmou a constitucionalidade da contagem do período do auxílio-doença na carência das aposentadorias do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, nos casos em que afastamento se deu de forma intercalada com períodos em que houve contribuição previdenciária. O julgamento
do segurado que recorreram à justiça com a intenção de incluir o tempo de afastamento por incapacidade dentro dos 15 anos mínimos de contribuição, para que dessa forma consigam receber a aposentadoria por idade, seja pelas regras válidas ou depois da reforma da Previdência, o que o STF fez foi reafirmar sua jurisprudência, que já considerava o auxílio-doença como período de contribuição, mas dessa vez especificou que isso vale também para a carência. Na maior parte do país, o INSS não conta o benefício por incapacidade temporária, antes chamado de auxílio-doença, como carência, mas sim como tempo de contribuição. O entendimento adotado pelo órgão, portanto, só beneficia trabalhadores que têm mais de 15 anos de contribuição. A exceção fica por conta dos estados da região sul, onde o TRF, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele determinou julgar uma ação civil pública que o INSS inclua tempo de afastamento na carência, já na via administrativa. Então, o julgamento do Supremo orienta todas as instâncias do Judiciário a seguirem o mesmo posicionamento, mas ao menos por enquanto não será aplicado diretamente nas análises realizadas nos postos da Previdência. Com a confirmação da constitucionalidade da contagem do auxílio-doença como carência, a expectativa é que em breve os trabalhadores não precisem mais ir à Justiça para ter o direito reconhecido. Então, a decisão do STF vincula todo o judiciário, embora não vincule de forma imediata os processos administrativos, abre caminho para que isso ocorra por meio de ações civis públicas ou para que o próprio INSS altere o seu regramento interno para se adequar. Na maior parte do país, o INSS conta auxílio-doença recebido como tempo de contribuição, mas não conta como carência. Mas tem que ter o direito de contar o afastamento na carência. Então, quem tem esse direito pode recorrer à justiça e exigir essa contagem. Agora, os trabalhadores passam a contar com um grande reforço para suas ações judiciais sobre o tema. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, decidiu que a contagem é constitucional e orientou os juízes que considerem isso. Carência é o período mínimo de recolhimentos ao INSS para receber a aposentadoria por idade, seja pela regra atual ou pela regra anterior à reforma da Previdência de 2019. A carência, no caso da aposentadoria por idade, ela é cumprida quando o trabalhador completa 180 meses de contribuição ao INSS, o que dá 15 anos. Além disso, para se aposentar com a carência sem o tempo adicional de contribuição, é preciso completar a idade necessária quando o mínimo de recolhimentos foi atingido. Em 2021, a idade mínima para receber a aposentadoria é de 61 anos para mulheres e 65 anos para os homens. Após cumprir a carência, os recolhimentos do segurado são contados como tempo de contribuição. Antes da reforma, os pagamentos, além da carência, podiam gerar aposentadorias sem idade mínima a quem contribuísse por 30 anos se mulher e 35 anos se homem. Agora, após a reforma, é preciso encaixar em uma das regras de transição para se aposentar por tempo de contribuição sem idade mínima. É só na aposentadoria por tempo de contribuição que, por enquanto, o INSS aceita incluir todo o período de auxílio-doença recebido. Para validar o auxílio como tempo de contribuição, o período de afastamento deve ser intercalado em empregos com carteira assinada ou recolhimentos feitos como trabalhador autônomo ou contribuinte facultativo. O segurado que tem negado o direito pelo INSS, na inclusão de auxílio-doença na carência, pode recorrer à justiça. As decisões do Juizado Especial Federal têm reconhecido o período de afastamento na carência. E esse entendimento está na súmula 73 da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados. Os juizados aceitam processos com valor de atrasados limitados a 60 salários mínimos. E a Justiça Comum, que aceita ações com valores mais altos, não tinha uma posição definida. Nos estados do Sul, a decisão do TRF4 obriga o INSS a contar o auxílio-doença na carência. Com a decisão do STF, a expectativa é que juízes de todas as instâncias reconheçam o direito. O
O INSS, porém, poderá continuar negando o direito à contagem de auxílio na carência nos postos. Isso só vai mudar se o órgão alterar suas regras internas por decisão espontânea ou por ordem judicial. Então, se você foi injustiçado na hora de se aposentar, você poderá recorrer à justiça desde que não faça mais de 10 anos depois que você se aposentou. Porque se você fizer depois de 10 anos que se aposentou, aí vai ser complicado, aí vai ter que discutir, vai ter que provar se você teve um processo administrativo, que aí você ganha mais tempo, se demorou esse processo administrativo para ser julgado. Então, assim, o ideal, porque muitas vezes a pessoa fala 10 anos, e aí a pessoa fica esperando dar 10 anos para ela entrar com pedido de revisão. Mas está errado isso. Por quê? Porque ela entrou, você acabou de se aposentar, você já pode pedir a revisão. 10 anos é o tempo máximo para você pedir revisão. Passou de 10 anos, você já complicou toda a sua vida, já fica muito difícil, já é mais provável que você não consiga fazer a revisão da sua aposentadoria. Então, precisa tomar cuidado, precisa verificar. Essa questão do auxílio-doença, tem muita gente que recebeu e que não entrou na contagem nem de tempo, que dirá na carência, mas chegou a nem entrar na contagem de tempo. Então, para aquela pessoa que às vezes precisou esperar mais 1 ano, 2 para se aposentar, dá o quê? Para pedir revisão e pedir para os atrasados. Claro que aí já não pode ter passado de 5 anos a data da aposentadoria, porque sempre que eu entro no INSS pedindo os atrasados são limitados aos últimos 5 anos, tá? Aí já, se passou de 5 anos, aí já não vale a pena, porque dependendo do... Bom, mas de qualquer maneira, você precisa verificar. Que às vezes você acha que você tem direito a essa revisão e vai verificar, você tem direito a outra revisão, você tem direito a uma revisão da vida inteira, você tem inúmeras formas, ou encontra um erro no cálculo do INSS, que isso é muito comum, a gente tem encontrado muito. Você verifica, às vezes a pessoa contribuiu com um valor bem acima do salário mínimo, quando você chega lá na carta de concessão, aquele período está como salário mínimo. Então, a gente verifica, como a gente faz isso direto, várias revisões, então, assim, a gente acaba encontrando muita coisa errada, mas muita coisa errada mesmo. Então, precisa checar. Somente fazendo o cálculo é que você vai... Também, às vezes, eu recebo e-mail assim, você acha que eu tenho direito à revisão? Eu não tenho que achar, eu tenho que fazer conta. Não dá para saber. Ah, olha, eu tenho 57 anos de idade e 28 de contribuição. Você acha que... Quanto tempo falta para eu me aposentar? Eu não posso achar, eu tenho que fazer cálculo. Somente através de cálculo é que a gente consegue saber o tempo. Porque às vezes a pessoa acha que ela tem um tempo, mas quando você põe no papel, ela não tem aquele tempo. Às vezes ela tem bem menos, tá? Então, precisa fazer cálculo. Sempre que a gente fala em previdenciário, é só através de cálculo. Não dá para achar. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.